Olá! O Uva e Vinho de hoje vai falar sobre o período da Páscoa, um período de muitas comemorações para algumas pessoas. Normalmente, quando a gente chega lá no final, está ligado aí a comida, né? A comida, a bebida também, em alguns casos. E então a gente vai aproveitar para falar sobre harmonização. Harmonização entre vinhos e alguns pratos que normalmente são comidos, né, nessa época. A primeira coisa que vem, o primeiro prato que todo mundo associa é a época de se comer peixe. E, em alguns casos aí o bacalhau, que é uma iguaria também muito comida nesse período. E também tem o chocolate, coelhinho de Páscoa aí trazendo chocolate, então a gente vai tentar exercitar e aproveitar esse motivo aí dessa época para falar sobre isso. Então, num dos últimos episódios que a gente passou sobre o Uva e Vinho, o tema foi harmonização. Eu não sei se quem assistiu vai se lembrar que eu falei de dois elementos que são muito importantes aí quando a gente vai pensar em harmonização, que é a equivalência e o equilíbrio. A gente tem sempre que pensar nisso. E eu cheguei a citar exemplo, né, de peixe. Normalmente peixe está sempre mais ligado mesmo, associado a vinho branco, porque é uma carne super leve, branca. Normalmente alguns peixes podem ter um teor mais alto de gordura, mas nem sempre equipara a outras carnes vermelhas e mesmo brancas. Então normalmente a gente vai, por quê? Porque em termos de equivalência, se a gente pensa, então, se é um prato leve, se é um alimento leve, ele vai demandar vinhos mais leves. E normalmente vinhos mais leves sempre são associados aos vinhos brancos. Não pode ser a regra para todos, né? Mas de alguma forma vinhos brancos ficam bem associados a peixe. Aí essa equivalência de valores, ela vai depender muito assim do alimento e da forma como é preparada esse alimento. Então, se o peixe é feito mais, né, mais comido mais ao natural, pouco cozido ou grelhado, ou um molho mais levinho, normalmente então a gente vai precisar de um vinho branco mais leve. Se ele vai sendo preparado, se ele é frito, se ele leva um molho mais cremoso e tal, aí a gente vai ter que aumentar o corpo desse vinho. Dando um exemplo de vinhos que têm mais leveza, tem a Sauvignon Blanc, normalmente tem vinhos, né, de maior leveza, que é uma uva francesa. A gente tem também a Ligoté, Muscadet, Riesling, dependendo do Riesling, são vinhos de ótima acidez, né, e de maior frescor. A gente tem aí também a Verdejo espanhola, em Portugal a Alvarinho, a Uvarinto, enfim. Dentro desse repertório você pode achar várias uvas que a gente encontra aí nas prateleiras aí, presentes no Brasil, que poderiam ser associados, né, aos pratos de peixe. E aí, dependendo do peso aí do prato, se ele for, aí você pode aumentar aí, né, a gradação, pode verificar um pouco também o que vai influenciar. Se as uvas são de regiões mais frias ou de áreas mais elevadas, elas tendem a ter maior frescor, uma concentração aí de álcool menor. Isso tudo vai trazer mais acidez, mais leveza, e aí, dependendo do prato, você vai associar. E a uva que passa por um tempo que é de clima mais quente, de regiões um pouco mais quentes, mesmo que ela seja mais leve, ela tende a ter vinhos mais alcoólicos, consequentemente vão dar mais corpo para o vinho. Então, é nessa linha que a gente pode trabalhar. Vou dar um exemplo aqui rápido, por exemplo, algo que está bem na moda, aí, um prato aí de ceviche, por exemplo, que é uma receita feita peruana. Normalmente usa pescado branco, às vezes alguns frutos do mar. Normalmente ela fica levemente cozida, mas porque ela leva um suco de limão, que essa acidez vai acabar, de certa forma, cozinhando um pouquinho esse peixe, esse pescado. E também leva alguns ingredientes, tipo alguns temperos mais fortes, cebola crua, cebola roxa crua. Então, quer dizer, você tem aí um caso de um peixe, né, de uma entrada, às vezes, extremamente leve, porque é o modo de fazer, né? O próprio pescado já trabalha com um alimento leve, que é um modo de fazer que também permanece essa leveza do alimento. E o que vai ter aí é uma associação de temperos, né, do suco do limão, que vão conferir uma característica para essa iguaria, né, que é de alta acidez, de temperos também, de uma aromaticidade também forte. Então, você pode trabalhar com vinho, então, com vinho branco mais leve, que segue a linha da leveza, e também você pode ter um vinho que
tenha certa aromaticidade, que vai equilibrar um pouco, porque ele não pode ser também totalmente só na linha da acidez, porque ele pode ficar meio pontiagudo, assim, sabe? Então, de repente, é interessante que esse vinho tenha uma alta acidez, mas também combinada com uma certa aromaticidade aí, que em alguns casos, por exemplo, o próprio Sauvignon Blanc, quando ele é de regiões mais frias, ele permanece com essa acidez mais alta, mas também como é uma uva também cheia de aromaticidade, aí ela tem toques aí que podem dar uma contribuição interessante. Alguns Riesling também, o Alvarinho, que é uma uva que faz os vinhos verdes aí, vinhos que mesmo de outras regiões, não sendo de Portugal, mas que também tem uma alta acidez, mas que, dependendo da forma como a uva é maturada, ela também vai ter um toque de fruta, uma complexidade aí que vai ficar interessante. Então, você pode também trabalhar com essas uvas aí mais, que eu falei nessa linha mais que com maior acidez. No caso, isso aí, se o prato for aumentando de peso, o peixe tiver um corpo mais estruturado, aí você também vai trabalhar aí com um vinho mais estruturado. E aí vamos pegar o limite dessa linha aí de estrutura, dos peixes, e vamos falar do bacalhau. Bacalhau, que é uma iguaria muito forte, uma presença dela no Brasil, porque é um prato português aí também extremamente tradicional, que é elaborado de várias formas, mas que por si só, enquanto peixe, ele é um peixe que tem um sabor mais forte, um peixe seco, salgado, então essa característica vai estar forte. Às vezes leva muitos outros ingredientes, levam também caldos diferenciados, cremes, então você normalmente faz um prato que é bem na linha mais superior do corpo do que seria um prato aí de peixe. Então, nesse caso, a gente vai pegar a linha podemos continuar trabalhando com vinho branco, só que é a linha de vinhos brancos de maior corpo. Então, por exemplo, o Chardonnay, na França, a Viognier é uma uva também de mais corpulenta, a Pinot Gris ou Pinot Grigio italiano também pode ter vinhos mais corpulentos, aí a Vermentino italiana, então Marsanne, que é da região do Rhône, são uvas, ou Encruzado também portuguesa, são uvas que normalmente fazem vinhos mais de média acidez, e de mais corpo, e se ela for também de regiões mais quentes, aí a tendência dele ser mais corpulento. Então, normalmente, esses vinhos brancos vão funcionar bem começam a funcionar bem com o bacalhau. Só que o bacalhau na verdade, um pescado que fica na linha divisória entre o vinho branco e o tinto. Porque da mesma forma que ele pode pegar vinhos brancos mais encorpados, ele também poderia ficar muito bem pode ficar muito bem com vinhos tintos mais jovens, de leve tanino, com uma leveza de tanino, porque aí na área do equilíbrio, normalmente o tanino, quando ele bate com sal, não funciona muito bem, Eles tendem a reforçar o caráter ou do sal ou metálico, então não é um bom encontro. Então, se a gente for trabalhar, então a gente tem que pegar com vinhos aí, no caso dos vinhos tintos, de uvas com maior frescor, mais acidez e menos tanino, e, por exemplo, o exemplo da Pinot Noir, que normalmente de regiões mais frias, você tem Cinsault também, que é da região lá do Provence, do Rhône, que tem ali vinhos de mais leveza, o Cabernet Franc de regiões mais frias também. Você tem outras uvas que podem ter uma boa acidez, uma certa leveza, pegar vinhos aí tintos mais leves e que tenham, ou que ele não tenha um tanino muito evidente, ou que esse tanino, ou que o vinho já esteja tão maduro que ele tenha perdido essa força, a agressividade dos taninos. Isso aí que seria interessante para também pratos que tem de bacalhau que são elaborados com mais estrutura, porque aí a gente está fazendo uma equivalência em termos de estrutura do prato, e vamos aí tentar então achar um vinho que não encubra o prato, que fique aí na mesma linha aí de corpo e de estrutura. E
Outro vinho que poderia ser, que está na coluna do meio aí, que seria o vinho rosé, né? O vinho rosé também, ele pode ter soluções interessantes aí, desde que ele combine, que a gente pode pensar na equivalência também. Outra coisa do bacalhau é que o bacalhau com o sal, de repente, fruta, né, que é um pouco do doce, ele pode dar uma equilibrada nesse sal, né? Então, da mesma forma que o vinho da Chardonnay, que seja às vezes de clima mais quente, então pode ter uma maturação maior, uma fruta maior, eu posso alcançar isso também com um vinho rosé ou vinho tinto com as frutas vermelhas. Então, de repente, isso aí pode dar um equilíbrio interessante, né, que vai justamente equilibrar esse sal e trazer uma combinação bacana. Outra coisa que é também a passagem por madeira, que também, no caso aí dos vinhos brancos, pode conferir algo interessante se o prato, por exemplo, de bacalhau for feito mais cremoso, né? Então, um prato aí com mais cremoso, castanhas, molho branco, ele pode ficar muito bem com um vinho branco mais encorpado, que tem uma passagem por madeira. Da mesma forma que um prato de bacalhau feito aí com, por exemplo, um molho vermelho, de repente pode ficar interessante com um vinho tinto jovem ou um rosé, que também tenha essa característica aí, né, da fruta vermelha também. Então, o outro tem um molho do tomate, né? Então, a gente pode fazer as associações. E para finalizar, a gente temos o chocolate, né? Esse aí que todo mundo costuma adorar receber na Páscoa. Então, agora, se você pode dar ainda associar e pedir para o coelhinho de Páscoa para trazer o ovo e o vinho também, para fazer essa associação, é interessante. Olha, que o chocolate não é algo tão simples assim, não é um produto muito simples de fazer uma harmonização, porque ele tem uma característica, um gosto forte, e às vezes ele gruda muito na língua, né, no palato, então ele demora a sair. Então não é qualquer vinho que dá conta do chocolate. Lembrando também da harmonização, como eu falei, no caso, quando a gente vai harmonizar com sobremesa, a gente tem que procurar vinho também que seja equivalente em termos de dulçor, né? Então ele tem que ser tão doce quanto a sobremesa, porque senão ele tende a ficar aguado perto da sobremesa. Então a gente pode pensar aí que, então, se o chocolate é mais doce, ele então tem que ter um vinho mais doce ainda. Se ele costuma funcionar bem, às vezes o meio amargo, às vezes fica um pouco mais simples. Mas também tem que ser um vinho, normalmente a gente vai trabalhar com os vinhos bem doces, ou de preferência até os mais fortificados, que a gente chama os doces fortificados, que seriam o vinho do Porto, por exemplo, ou o Jerez espanhol, mas aquele que é doce, que é o da uva Pedro Ximénez. Você pode também ter o Marsala, que é da siciliano, o Banyuls, que é do sul da França. Então, são boas possibilidades. Normalmente, o que o brasileiro consome mais é o vinho do Porto, que é bem fácil de encontrar. Então, você pode também tentar fazer essa harmonização. Normalmente, funciona bem com chocolate. Para finalizar, então, a gente vai hoje inovar aqui, fazer uma brincadeira mesmo de tentar de fazer essa harmonização ao vivo aqui. Eu trouxe aqui um bolinho de bacalhau, que é campeão aí que a gente encontra facilmente em qualquer boteco, restaurante, é uma iguaria adorada por muitos brasileiros. Então a gente tem aqui um bolinho de bacalhau, né? E eu trouxe aqui, na verdade, né, de curiosidade mesmo, para a gente tentar fazer essa harmonização, um vinho branco e um vinho rosé, né? Um vinho rosé um pouco mais fechado e um vinho branco. O vinho branco é da uva Riesling, um vinho australiano, da uva Riesling australiana. Como eu falei, a uva Riesling, ela normalmente tem uma boa acidez, mas dependendo da região ela vai ser mais aromática, vai ter mais adocicado ou menos, e isso aí vai variar de região, de produção também. E eu tenho aqui, normalmente, o que vai acontecer? O Riesling tende a funcionar bem com peixe. Com o bacalhau, nem sempre. Depende muito do tipo de prato. Ele pode funcionar bem, mas depende muito da forma como você elabora o bacalhau. Como eu falei isso, porque ele pode ficar um pouco aquém. E o vinho rosé também vai depender, como isso do tipo. Aí ele já tende a funcionar melhor aí com o bacalhau, né?
porque ele já está na linha divisória aí, né, entre o branco e o tinto. Então, eu vou fazer essa prova aqui para a gente poder experimentar. Ele aguenta a parceria, mas como o bolinho de bacalhau, ele tem uma gordura forte, ele tem a questão aí da fritura, né, que é forte aí, a forma como ele é preparado. Tem o sal preeminente, o sal até que vai ok, não vai ter o tanino para metalizar, mas ele tende a passar um pouco o Riesling, né? A estrutura precisaria do branco um pouco mais, mais caloroso, assim. A acidez é boa para fazer esse ajuste com a gordura, mas em termos de corpo e estrutura ele ainda fica um pouquinho aquém, tá? Talvez com um prato de peixe, ou se fosse talvez uma forma de elaborar o bacalhau, em que o bacalhau fizesse parte da receita, mas não fosse totalmente, né, presente o sabor dele, suavizasse um pouco, aí ele aguentaria bem. Ou um outro peixe, tá? Agora, aqui a gente tem, na verdade, é um rosé, um pouco no improviso, mas assim, é um Malbec, tá? Um rosé do Malbec argentino. Normalmente é uma uva que tende a ter ali uma potência alcoólica mais forte também, né? Ele até tem tanino bem presente, mas como é um rosé, então esse tanino é bem moderado. Então, com o rosé eu acho que fica melhor, né? Na minha opinião fica melhor, porque justamente ele, como o bolinho de bacalhau tem essa gordura mais forte, ele tem uma acidez, ele tem uma boa acidez, esse rosé, e então ele vai ajudar nesse processo, mas ele também tem o álcool que é mais forte, então que vai ajudar a trabalhar essa gordura, ajustar essa gordura. E por outro lado, também tem a questão da fruta vermelha, né, que dá uma quebrada um pouco no sal, né, do bolinho de bacalhau que fica presente. Então, eu acho que funciona melhor. Pode ter outro rosé que funcione, talvez que tenha mais presença de fruta ainda, que fique melhor ainda. Mas, assim, nesse caso aqui, eu justamente acho que o rosé vai funcionar melhor. Assim como poderia ser um vinho tinto jovem também, com uma presença de fruta mais forte. Eu tenho aqui, então, um Banniou Grand Cru, uma joia de vinho que é do sul, da região do Roussillon, na França. E ele é feito com boa porcentagem da uva Grenache Noir, um vinho bem doce que, então, a gente vai provar agora com um ovinho de Páscoa. Na verdade, o doce dele, né, o dulçor dele, consegue alcançar o do chocolate e na verdade, ele acaba dando mais brilho para o outro. É bem interessante. Se o chocolate ainda for meio amargo, eu acho que pode ficar mais interessante ainda, né, a combinação. Mas pode ser feito com Porto, com os outros vinhos também, como eu disse. Mas é isso aí. Feliz Páscoa para todo mundo.